Comprei as passagens aéreas para toda a família, mas, no aeroporto de Guarulhos, minha nora deu o golpe. Demos a sua passagem para a minha mãe. Sabe como é? Os netos adoram a avó Gilda. Meu filho concordou. Assenti em silêncio e me afastei. 1 minuto depois, fiz algo que os faria implorar para que eu cancelasse a viagem. Amigos, antes de mergulharmos nesta história, tenho um pequeno pedido. Se você valoriza narrativas de vida e justiça, inscreva-se no canal e deixe seu like. E comente de qual cidade você está nos ouvindo. É sempre interessante saber até onde minhas palavras voam. Boa leitura. O aeroporto de Guarulhos fervilhava como um formigueiro em pânico. Esse barulho sempre me causou uma dupla sensação. Por um lado, a antecipação do voo. Por outro, aquela leve e sutil ansiedade, típica de pessoas da minha idade, acostumadas a controlar cada detalhe. Eu estava um pouco afastada do balcão de check-in, apertando contra o peito uma pasta de couro com os documentos. Dentro estavam 5 passaportes e os recibos que custaram a mim o lucro de 6 meses de meus modestos investimentos. Fernando de Noronha, o resort Pôr do Sol, na deslumbrante Baía do Sancho. Não era apenas um hotel, mas um clube de luxo exclusivo. Eu planejava isso há 6 meses. Oficialmente, era um presente para os netos nas férias. Não oficialmente, era o meu aniversário de 65 anos. Eu não queria banquetes, discursos e sorrisos falsos de parentes distantes. Queria o mar, o silêncio e minha família por perto. Paguei por tudo. As passagens de classe executiva, o transfer de lancha privativa, um bangalô sobre as águas com piscina particular. Queria que Daniel, meu filho, se sentisse um rei e que sua esposa Juliana, que nunca para de reclamar de cansaço, tivesse um descanso de verdade. Mas agora, parada sob a luz fria do terminal, eu sentia que o ar à nossa volta ficara pesado, como antes de uma tempestade. Daniel estava a poucos metros de mim, vidrado no celular. Ele trocava o peso de uma perna para a outra, ajustando de vez em quando a gola da camisa. Ele evitava o meu olhar. Desde cedo, quando o táxi veio nos buscar, ele estava calado. Atribuí isso ao estresse da viagem. Homens costumam ficar nervosos antes de voar, mesmo que não admitam. Juliana, no entanto, agia de forma diferente. Ela cochichava. Estava ao lado da mãe, Gilda, falando rapidamente e com fervor, cobrindo a boca com a mão. Gilda, minha comadre. Uma mulher espalhafatosa, cheia de vida, amante de estampas de oncinha e joias de ouro que tilintavam a cada movimento. Sua presença ali era um mistério para mim. Eu não a havia convidado. Meu orçamento era para 5 pessoas. Eu, Daniel, Juliana e os 2 netos, os gêmeos Lucas e Lívia. Quando Gilda apareceu na entrada do terminal com uma mala enorme de rodinhas, presumi que ela só tinha vindo se despedir de seus amados filhos. Era bem a cara dela. Criar um alvoroço, chorar na hora da partida, dar um monte de conselhos desnecessários. Mas a mala era grande demais para quem estava só se despedindo, e nela havia a etiqueta prioritário. Celina Lemos Arruda. A voz de Juliana me tirou dos meus pensamentos. Ela sorria, mas os olhos permaneciam frios, avaliadores. Ela usava um caro terninho bege, aquele mesmo para o qual eu suspeitava foi parte do dinheiro que eu transferi a Daniel para desenvolvimento de negócios. Está na hora. O check-in já está rolando. Nós nos dirigimos ao balcão. Os netos, Lucas e Lívia, de 7 anos, corriam em volta das malas, alheios à atenção dos adultos. Eu sentia um nó frio se formando em meu peito. A intuição, aprimorada por anos trabalhando como diretora financeira, gritava: "O negócio é sujo. Verifique os ativos." Mas eu ignorei. É a família, afinal. Meu filho, meu sangue. A atendente do balcão, impecavelmente educada em seu uniforme de grife, levantou os olhos para nós. "Bom dia. Seus passaportes, por favor." Dei um passo à frente, prestes a tirar os documentos da pasta, mas Juliana foi mais rápida. Ela se intrometeu habilmente entre mim e o balcão, como se por acaso me afastasse com o ombro. "Aqui, por favor." Ela cantou, colocando a pilha de passaportes no balcão. Eu congelei.
Vi apenas 4 livretos bordôs. Meu passaporte continuava em minha pasta. O 5º documento, que Juliana estendeu à funcionária com um sorriso triunfante, era o passaporte de Gilda. Juliana, pronunciei em voz baixa. Minha voz não tremeu, mas por dentro tudo desmoronou. Você se confundiu. Este é o passaporte da sua mãe. O meu está comigo. Juliana se virou lentamente para mim. Seu rosto assumiu uma expressão de triste solidariedade, a mesma com que se anuncia a morte de um parente distante cuja herança já está sendo cobiçada. Oh, Celina Lemos Arruda, mãe! Ela me chamava assim apenas quando precisava de algo. Nós conversamos aqui e decidimos que seria melhor se a Gilda fosse. O terminal estava barulhento. Anunciavam o embarque para um voo a Dubai. Alguém ria, uma criança chorava, mas, para mim, instalou-se um silêncio no vácuo. O que significa melhor? Perguntei, olhando não para ela, mas para meu filho. Daniel continuava a olhar para o chão, estudando as pontas de seus sapatos caros. Mas a senhora entende. Juliana baixou a voz, fingindo se preocupar com a minha reputação. O voo é longo, 9 horas. Sua pressão. Mês passado, a senhora reclamou de enxaqueca. E lá é quente, úmido. Os médicos não recomendam mudanças climáticas bruscas na sua idade. Minha pressão está normal, respondi secamente. E é o meu aniversário. Exatamente, Gilda interveio, entrando na conversa. Ela ajeitou seu enorme colar. Celinha, querida, para que todo esse esforço? Descanse em casa, no sossego, assista às suas séries e eu ajudo com os netos. Sabe, eles se acostumaram tanto comigo ultimamente. Lucas até disse ontem, quero que a avó Gilda vá. Ela estava mentindo. Eu via isso nos olhinhos agitados dos gêmeos, que haviam ficado quietos, sentindo o conflito. Daniel, pronunciei o nome dele como um último argumento, como uma exigência. Meu filho finalmente levantou a cabeça. Em seus olhos, vi o que temi ver a vida inteira. Covardia. Ele era minha criação, meu projeto, no qual investi tudo, mas em algum lugar cometi um erro fatal. Ele não era um homem, era um apêndice das ambições de sua esposa. Mãe, poxa! Ele murmurou, encolhendo os ombros. A Ju tem razão. Vai ser muito pesado para a senhora. E a Gilda é mais animada, e as crianças se divertem mais com ela. Não fica chateada, tá? A gente te traz uma lembrancinha. É que assim vai ser melhor para todo mundo. Para todo mundo. Eu olhava para eles, para Juliana, mal contendo um sorriso triunfante, para Gilda, mentalmente vestindo seu biquíni no meu bangalô, para Daniel, me traindo por causa da paz em seu quarto. Eles planejaram tudo, sabiam que eu pagaria as passagens, sabiam que eu não faria um escândalo em público. Contavam com a minha educação, com o meu orgulho e com o meu costume de engolir desaforos para não lavar roupa suja em público. Pensavam que eu era apenas uma carteira ambulante com a função de avó. Soltei o ar lentamente. A raiva, que faria qualquer outra mulher gritar e bater o pé, se transformou em mim numa clareza gelada. Era a mesma sensação que eu tinha antes de fechar uma filial deficitária. A pena desapareceu. Sobrou apenas a contabilidade. Eu entendi, disse calmamente. Tão calmamente que Juliana piscou, surpresa. Abri a pasta, tirei a impressão da reserva do hotel, dos transfers, do seguro, todo o pacote de documentos sem o qual a viagem dele seria apenas um passeio pelo aeroporto. Aqui estão os vouchers. Coloquei os papéis no balcão, ao lado do passaporte de Gilda. Já que vocês decidiram tudo, não vou atrapalhar. Boa viagem. Você é uma bênção, mãe. Daniel respirou aliviado e até se esticou para me dar um beijo na bochecha. Mas dei um passo discreto para trás. Tenha um bom voo, falei. Virei e segui para a saída. Pude ouvir Juliana rindo baixo atrás de mim. Viu só? Eu disse que ela entenderia tudo. Pessoas mais velhas precisam de paz. Caminhei no meio da multidão. Minhas costas estavam retas como uma corda. As portas de vidro se abriram à minha frente, soltando o ar frio de São Paulo. Não chamei um táxi. Em vez disso, peguei o celular. Nos contatos, encontrei um número que não usava há uns 3 anos. Arthur Ilídio, banqueiro particular. Um toque. Segundo. Celina Lemos Arruda.
A voz masculina, surpresa e ligeiramente rouca, soou. Não esperava. Que bom ouvir você. Olá, Arthur, disse, observando mais um avião decolar sobre Guarulhos. Lembra que discutimos o protocolo Paraquedas Dourado para o caso de eu decidir mudar drasticamente a estratégia de gestão de ativos familiares? Claro que lembro, mas a senhora disse que era uma medida extrema. A hora chegou, Arthur. Protocolo em ação. Sim, imediatamente. Eles estão passando pela imigração agora. Desliguei a chamada e, pela primeira vez naquela hora, sorri de verdade. Não voltei para casa. Em vez disso, subi ao segundo andar do terminal, naquele bar com janelas panorâmicas, onde empresários costumam passar o tempo antes de longas viagens de negócios. Ocupei uma mesa ao lado do vidro. De lá, a pista de pouso estava clara como a palma da minha mão. Um mecanismo enorme e recortado por luzes, onde cada peça sabia o seu lugar. Ao contrário da minha família. 50 mililitros de um bom uísque importado. Pedi ao garçom. Ele olhou rapidamente para o meu rigoroso casaco cinza, assentiu e sumiu. Eu observava o enorme avião, no qual meu filho, minha nora e a mãe dela, triunfante, estavam sentados, manobrando lentamente para a pista de decolagem. Devem estar desafivelando os cintos, antecipando o champanhe. Daniel, provavelmente, esticou as pernas no corredor. Ele sempre fazia isso, achando que as regras eram feitas para a classe econômica. O garçom colocou o copo bojudo à minha frente. O líquido âmbar balançava, capturando os brilhos das luzes da pista. Tomei um gole. O calor se espalhou pelo peito, mas não derreteu o cristal de gelo que se formou ali meia hora antes. Peguei o celular. A tela acendeu, refletindo no vidro. O aplicativo de gestão de patrimônio carregou instantaneamente, saudando-me com uma interface preta e minimalista. Por anos, eu menti para mim mesma. Eu chamava de aquilo de apoio, de startup, de ajuda para a jovem família. Permiti que Daniel pensasse que sua empresa de consultoria era um negócio de sucesso. Mas o único cliente dessa firma, na verdade, era eu. Eu simulava consultas e pagava relatórios inexistentes através de suas contas, só para que ele se sentisse um homem, um provedor. Seu cartão Black estava vinculado à minha conta principal. Ele nunca viu as faturas reais do apartamento, da escola particular dos netos, do leasing, do seu SUV blindado preto. Eu não era uma mãe. Era um caixa eletrônico com função de batimento cardíaco. E hoje, esse caixa eletrônico decidiu fazer a sua própria contabilidade. Meu dedo pairou sobre o ícone de gerenciamento de acesso familiar. Lá estavam 2 nomes, Daniel Arruda e Juliana Arruda. Os limites estavam definidos como sem restrições. Eu sorri ironicamente. Que ironia! Amor ilimitado convertido em crédito ilimitado. E eles acharam que seria assim para sempre. Cliquei em alterar. Campo limite de crédito. Apaguei o ícone do infinito e digitei um único número. 0. Em seguida fui para a seção de transações atuais. Lá estava ela, a maior quantia do dia. R$120 mil. Pagamento antecipado do resort. O pagamento havia sido feito há 2 horas, como um presente para a família. Em termos bancários, isso significava que eu estava cobrindo voluntariamente despesas de terceiros. Cliquei no botão Contestar transação. No menu suspenso de motivos, escolhi Limite excedido não autorizado e Erro de classificação de despesas. O sistema emitiu um aviso. Atenção! A mudança de categoria levará à revogação imediata das garantias bancárias ao estabelecimento comercial. O valor será cobrado do portador do cartão adicional como dívida pessoal. Tem certeza? Olhei pela janela. O avião se desprendera do chão, levando-os para o paraíso que haviam roubado de mim. Sim, eu disse em voz alta, e cliquei em confirmar. A tela piscou em verde. Alterações aceitas. Conexão com cartões adicionais interrompida. Eu sabia o que aconteceria em seguida. Podia ver tão claramente quanto se estivesse sentada na poltrona ao lado. Em algum lugar, a 10 mil metros de altura, a aeromoça de uniforme vermelho e sorriso profissional empurrava o carrinho de bebidas. Na classe executiva, o álcool está incluído, mas Daniel sempre gostava de pedir algo especial, que não estava no menu, para impressionar. Uma garrafa de champanhe cristal, por favor,
deve ter dito ele, estendendo displicentemente o cartão Black. Juliana, sem dúvida, já estava tirando uma selfie com a taça, e Dilda admirava o serviço em voz alta, espiando os vizinhos. A aeromoça inseriu o cartão na maquininha. 1 segundo de espera. Daniel sorria, antecipando o primeiro gole de liberdade da supervisão materna. A maquininha apitou, um som curto e desagradável. Sinal vermelho. Sinto muito, senhor. A voz da aeromoça ficou um pouco mais seca. Operação recusada, o terminal diz. Cartão confiscado, extraviado. Que besteira! Daniel deve ter rido, afastando a situação com arrogância. Este chip desmagnetizou. Tente de novo. Ou digite manualmente, ele é ilimitado. Ela tentou novamente. O mesmo resultado. Senhor, o banco está bloqueando a operação. Precisamos de outra forma de pagamento. O sorriso sumiu do rosto de Daniel. Ele deve ter franzido a testa, sentindo os olhares dos outros passageiros. Procurou na carteira, tirou um segundo cartão. O reserva que dei a Juliana para as despesas domésticas. Tente este. A aeromoça pegou o plástico. Mais espera, mais um apito. Recusa. Senhor, fundos insuficientes. Isto é um erro do banco. A voz de Daniel falhou, quase um guincho. Eu tenho milhões lá. Infelizmente, senhor, não posso lhe fornecer o serviço. A aeromoça pegou a garrafa e a colocou de volta no carrinho. E terei que pedir que o senhor pague pelos petiscos que já foram abertos em dinheiro. Caso contrário, a polícia nos receberá na chegada. Terminei o uísque num gole, sentindo como a dureza do álcool finalmente correspondia à dureza das minhas intenções. O avião virou um pontinho no céu. O voo deles mal havia começado e eles já estavam caindo. Paguei o uísque com dinheiro, deixando uma gorjeta generosa, e me dirigi à saída do aeroporto. Meu celular estava em silêncio. Não havia sinal no avião, o que me dava mais algumas horas de paz abençoada. Entrei no meu carro, que havia deixado no estacionamento de longa permanência, e dirigi lentamente em direção à cidade. O interior cheirava a couro e ao meu perfume, mas eu sentia um cheiro fantasma de umidade tropical e sal. Eu sabia o que estava acontecendo do outro lado do mundo, no aeroporto de Fernando de Noronha. Eles aterrissaram. Daniel, Juliana, as crianças e Gilda saíram da cabine fresca do avião para o calor abafado e envolvente de Noronha. Após o incidente com os cartões a bordo, o humor deles certamente estava azedo, mas não destruído. Daniel, o mestre do auto-engano, convenceu a si mesmo e a esposa de que era apenas um problema técnico, algum erro no sistema de segurança do banco, que eu, é claro, corrigiria assim que visse as chamadas perdidas. Passaram pela imigração e se dirigiram ao balcão de transfers do resort Pôr do Sol. Normalmente, hóspedes desse nível são recebidos com toalhas geladas com aroma de capim-limão e cocos frescos. O capitão da lancha privada, em seu uniforme impecável, deveria pegar a bagagem deles pessoalmente. Mas desta vez, o capitão estava de braços cruzados, olhando não para eles, mas para seu tablet. "Senhor Daniel?", perguntou ele, sem sequer tentar esboçar um sorriso acolhedor. "Sim, somos nós." Juliana tentou passar à frente, ajeitando seu chapéu de abas largas. "Tivemos um mal-entendido horrível no avião, mas estamos tão felizes em finalmente..." "Sua reserva foi cancelada", interrompeu o capitão sem levantar os olhos. Fez-se um silêncio. O barulho dos turistas chegando, o som da água no cais. Tudo de repente ficou ensurdecedor. "O que significa cancelada?" Daniel tentou dar um tom de autoridade à sua voz, mas soou lamentável. "Você sabe quem é minha mãe? Celina Lemos Arruda?" A proprietária da conta principal, senhora Celina, cancelou a autorização há 40 minutos. O capitão finalmente olhou para eles. Em seu olhar, havia o cansaço de quem viu muitos ricos ociosos, cujos cartões de crédito de repente viraram abóboras. "Não posso levá-los a bordo. A lancha é apenas para hóspedes com reserva confirmada." Juliana explodiu. Seu rosto ficou manchado de vermelho, contrastando com o vestido branco de linho. "Você não tem o direito!" ela gritou, atraindo até a atenção da fila. "Eu vou processar, isso é arbitrário. Estamos com crianças. Você é obrigado a nos levar." "Eu sou obrigado a seguir as instruções do banco e do hotel, senhora", respondeu o capitão.
Ele se virou para o próximo grupo de turistas, sorriu como não sorriu para Daniel 1 minuto atrás, e os convidou com um gesto a embarcar. Por favor, sejam bem-vindos ao paraíso. Gilda, que até então estava em silêncio, abanando-se, de repente gemeu. Ai, estou sufocada. Juliana, faça alguma coisa, meu coração vai parar. E onde está aquela lancha maldita? Não vou ficar aqui no calor. Daniel digitava freneticamente na tela do celular. A mãe não atende, ele sibilou em pânico. Chama, mas ela não atende, ela está fazendo de propósito. Juliana chutou a mala com raiva. A velha bruxa só resolveu brincar com os nossos nervos. Ficou ofendida porque não a trouxemos. Não tem problema, ela vai ficar de birra e ligar o dinheiro de volta. Ela vai ficar entediada sem a gente em 1 hora. Daniel enxugou o suor. Tudo bem, calma, é só um erro ou um capricho dela. Vamos para o hotel por conta própria, e na recepção resolvemos tudo. O gerente me conhece. Ele olhou em volta, procurando uma alternativa. Lanchas luxuosas de outros hotéis partiam uma após a outra, levando turistas felizes. Para eles, restava apenas uma opção. Ali, Daniel apontou para um cais surrado ao lado, onde moradores locais e mochileiros se amontoavam. O táxi aquático. Não era uma lancha rápida com ar-condicionado e champanhe. Era um velho ferry, fedendo a diesel e peixe. Bancos de madeira, tinta descascada e aperto. Eu não vou sentar ali, declarou Gilda, enrugando o nariz com nojo. Não temos escolha, mãe, Juliana gritou para ela. Entra ou fica no aeroporto. Eles embarcaram no ferry sob o sol escaldante. Juliana quebrou a unha tentando arrastar a mala pesada da mãe para bordo, pois ali não havia carregadores. Os netos choramingavam, pedindo água e banheiro. Daniel estava encolhido no banco duro, rezando para que nenhum conhecido o visse naquele barco velho. 1 hora e meia de sacolejo nas ondas. Gotas de água salgada voavam em seus rostos, estragando o penteado de Juliana e a maquiagem de Gilda. Quando o ferry finalmente atracou no pier de serviço do resort, longe da entrada principal, eles pareciam náufragos. Não foram recebidos por um comitê de boas-vindas com tambores, mas pelo gerente do hotel, Sr. Rashid. Ele segurava uma pasta, e sua expressão era estritamente profissional. Sr. Daniel, ele acenou secamente. Não esperávamos o senhor neste voo, mas já que chegou. Rashid! Daniel correu para ele como para um bote salva-vidas. Graças a Deus. Há um erro terrível com o banco. Minha mãe se confundiu. Dê-nos as chaves do bangalô. Faremos o check-in, tomaremos um banho e depois resolvo o pagamento. Rashid não se moveu. Abriu a pasta e tirou um pedaço de papel. Receio que seja impossível, senhor. Como a sócia corporativa do clube, Celina Lemos Arruda, não está presente pessoalmente no check-in, os termos da sua reserva foram cancelados. O desconto amigos e família não é mais válido. O quê? Juliana congelou. Qual a diferença se ela está aqui ou não? Uma enorme diferença, madame. É uma condição contratual. Sem ela, vocês são hóspedes comuns. E, dado a alta temporada, Rashid fez uma pausa, como se estivesse apreciando o momento. O custo da estadia foi recalculado pela tarifa atual. São R$ 1.500 por noite. Pagamento antecipado por todo o período. 1.500. Os olhos de Gilda saltaram. Isso é um roubo. E tem mais, acrescentou Rashid, ignorando os gritos de Gilda. Seu bangalô sobre a água já foi cedido a outros hóspedes que fizeram o pré-pagamento. Restam apenas 2 quartos standard, com vista para o jardim, perto da geradora. Daniel empalideceu. Ele estava ali no pier, com a camisa encharcada de suor, ouvindo o zumbido distante do gerador e, pela primeira vez, parecia começar a entender que o capricho da mãe custaria muito mais do que um humor estragado. Mas não temos esse dinheiro conosco, ele sussurrou. Rashid sorriu educadamente, mas com frieza. Então, posso sugerir que aguardem o próximo ferry de volta. Será amanhã de manhã. Naquele exato momento, eu estava estacionando meu carro em frente à minha casa. O silêncio da noite em São Paulo era exatamente o remédio de que eu precisava. Eu sabia que o celular na minha bolsa começaria a vibrar com mensagens, mas não estava com pressa de pegá-lo. Primeiro, um chá de hortelã e o transplante do ficus. Fazia tempo que ele estava apertado no vaso velho, assim como eu. Entrei no meu apartamento vazio, tirei os sapatos e senti o chão de madeira esfriar meus pés.
Era uma sensação agradável, a sensação de um lar que agora pertencia só a mim. Sem gritos de crianças, sem as exigências de Juliana, sem a televisão eternamente ligada de Daniel. Fui para a cozinha, pus a água para ferver e peguei o saco de terra. O ficus, no canto da sala, realmente parecia deprimido. As raízes já saltavam para fora, pedindo liberdade. Enquanto a água fervia, tirei o celular da bolsa. A tela acendeu, iluminando a penumbra da cozinha. 37 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz e uma infinidade de textos no mensageiro. Abri o chat com Juliana. As mensagens vinham em um fluxo contínuo de histeria, em letras maiúsculas e cheias de exclamações. Mãe, o que você está fazendo? Eles não nos deixam entrar. Estão pedindo R$40 mil de caução. Não temos esse dinheiro nos cartões. Você bloqueou tudo. As crianças estão chorando. Mãe, você está maltratando seus netos. Atenda o telefone agora. Gilda está em pré-infarto. Eu ri. O pré-infarto não impediu Gilda de exigir a sala VIP 1 hora atrás. Tomei um gole do chá, depois abri a galeria de fotos no celular e encontrei a foto do contrato que assinei 6 meses antes ao comprar o pacote. Aquele item em letras minúsculas na 3ª página. Tirei um print, circulei a frase não reembolsável e intransferível com um marcador vermelho e enviei a Juliana. Em seguida, digitei uma mensagem curta. A passagem era nominal, em meu nome. Vocês decidiram usá-la de outra forma. Agora vocês decidem o resto das férias. Boa noite. Larguei o telefone, mas não para me acalmar. Eu tinha acabado de começar. O ficus podia esperar. Agora era preciso arrancar as ervas daninhas maiores. Sentei-me ao notebook. Eu sabia a senha da nuvem familiar de cor, embora Juliana estivesse convencida de que eu nem sabia usá-la. Para eles, eu era uma avó que, no fundo, só usava celular de botão, embora fosse eu quem configurava toda a rede doméstica deles. Na pasta Documentos, encontrei o que procurava. Cópias digitalizadas dos documentos do imóvel. O escritório no centro de São Paulo, 120 metros quadrados. Um prestigiado centro empresarial, janelas panorâmicas, móveis de carvalho. Daniel chamava aquilo de quartel-general do seu império de consultoria. Adorava levar amigos lá, servir-lhes uísque e falar sobre as tendências do mercado. Mas na coluna proprietário estava o meu nome, Celina Lemos Arruda. Eu comprei aquele escritório há 5 anos. Quando Daniel decidiu abrir seu próprio negócio, registrei no meu nome dizendo-lhe: isso será seu seguro, mas é mais seguro juridicamente. Ele nem discutiu na época. Estava muito ocupado escolhendo a poltrona de couro da diretoria. Ao lado estava a cópia do documento do seu SUV blindado preto. Também era meu. Abri o e-mail. A carta para meu tabelião já estava nos rascunhos. Anexei os documentos e cliquei em enviar. O texto era curto e seco. Prezado Pedro Sérgio, solicito que prepare os documentos para a transferência de propriedade do imóvel no endereço X e do veículo para a imobiliária Alfa Litejda, para posterior venda urgente. A procuração para venda está com o senhor. Haja imediatamente. Não era apenas um golpe no bolso, era um golpe na identidade de Daniel. Sem o escritório, ele era ninguém. Sem o carro, era um pedestre. Toda a sua vida era uma fachada construída sobre meu alicerce. E eu tinha acabado de arrancar esse alicerce. Peguei o celular e digitei uma mensagem para meu filho. Daniel, pensei bem, na minha idade preciso simplificar a vida, me livrar de peso desnecessário. Decidi vender o escritório. Já que você é um empresário de tanto sucesso, certamente poderá alugar algo adequado ou trabalhar de casa. Você tem 24 horas para retirar seus pertences pessoais. Depois, as fechaduras serão trocadas. Enviar. E agora, vamos nos transportar 6.000 quilômetros ao sul. Daniel estava no lobby do hotel, tentando pegar um sinal fraco de Wi-Fi local. O caos reinava ao seu redor. Juliana gritava com Rashid, exigindo entrar em contato com a gerência superior. Gilda estava sentada em sua mala, abanando-se com um folheto publicitário e reclamando em voz alta que, na Turquia não tem essa bagunça.
As crianças, cansadas e famintas, puxavam a calça do pai. Pai, estamos com fome. Pai, quando vamos para essa piscina? Daniel as afastava como se fossem moscas irritantes. Seu celular apitou. Ele abriu a mensagem, leu. Seu rosto, já pálido pelo estresse, ficou cinza, terroso. O que foi? Juliana, percebendo a mudança em sua fisionomia, se calou no meio da frase. Ela transferiu o dinheiro? Perguntou ela. Daniel levantou os olhos para ela. Neles não havia apenas medo. Havia o pânico de um homem que de repente percebeu que estava à beira do precipício, sem paraquedas nas costas. O escritório? Ele engasgou. Ela está vendendo o escritório. Que escritório? Juliana não entendeu. O seu escritório? Não é meu, Juliana. Ele gritou de repente, sua voz aguda. Nunca foi meu. Ela registrou tudo no nome dela e o carro também. Ela escreveu que está vendendo tudo para uma imobiliária agora mesmo. Você é idiota? Juliana arrancou o telefone dele. Como você pôde permitir que ela registrasse tudo no nome dela? Você disse que era o proprietário. Eu pensei que fosse só uma formalidade. Ela é minha mãe. Mãe! Juliana atirou o celular no peito dele. Sua mãe é um monstro. Ela está nos destruindo. Você percebe que sem o escritório, eles não vão te dar aquele crédito para a expansão? Você deu o escritório como garantia para o novo projeto, não deu? Daniel agarrou a cabeça e escorregou pela parede até o chão, bem no mármore do lobby. Se ela vender o escritório, o banco vai exigir o pagamento antecipado do empréstimo. E eu tenho... Ele engoliu em seco. Eu tenho uma quebra de caixa lá. Vou ser declarado falido. Gilda, ao ouvir a palavra falido, parou de se abanar. Certo, disse ela, levantando-se da mala. Sua voz, de repente, ficou dura e profissional, sem mais mimos. Então, não há dinheiro e não haverá. Mãe, espera! Juliana correu para o marido. Liga para ela, liga e implora. Diz o que for, ajoelha, grava um vídeo. Manda ela parar a venda. Daniel, com dedos trêmulos, apertou o botão de chamada. Os toques eram longos, arrastados. Eu olhava para a tela do meu celular deitado na mesa da cozinha. O nome Filho piscava no visor. Tomei um gole de chá. Estava delicioso. Com bergamota. Não atendi. Que ele sofresse um pouco. Que ele percebesse. A lição tinha acabado de começar. O telefone parou, mas apenas por um segundo, para explodir em um novo toque. Olhei para a tela, sentindo que algo dentro de mim finalmente endurecia. Era Juliana ligando, depois Daniel de novo, depois um número desconhecido, provavelmente Gilda. Desliguei o som, virei o telefone de cabeça para baixo e voltei ao transplante do ficus. As mãos na terra, o cheiro de umidade e turfa. Isso me acalmava. Era um trabalho construtivo, ao contrário do que eu fazia nos últimos 20 anos. Criar parasitas. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o paraíso se transformava em inferno. Eles estavam no lobby há 3 horas. Os aparelhos de ar-condicionado trabalhavam a todo vapor, mas isso não esfriava na atmosfera. Daniel estava sentado no chão com a cabeça entre as mãos. Juliana media o espaço entre o balcão de check-in e a saída, batendo os saltos com raiva. Não podemos ficar aqui para sempre! Ela gritou, parando abruptamente na frente do marido. Faça alguma coisa. Você é um homem ou um trapo? O que eu vou fazer, Juliana? Daniel levantou os olhos vermelhos inchados para ela. Meu cartão está negativo. O escritório está sendo vendido. A mãe não atende. Nesse momento, Rashid se aproximou. Sua paciência parecia ter se esgotado junto com o dia de trabalho. Senhoras e senhores, sua voz era glacial. O lobby está fechando para a limpeza noturna. Vocês terão que sair do local. Para onde vamos? Guinchou Gilda. Para a rua. À noite, com crianças, vocês são feras. Posso chamar a polícia se recusarem a sair voluntariamente, respondeu Rashid calmamente. Ou podem pagar pelos quartos. Não temos dinheiro, Daniel gritou. Então Rashid apontou para a saída. A praia é pública, há bancos lá. Era o fim da ilusão, o fim da vida bonita. Eles saíram para a noite tropical abafada. A umidade os envolveu imediatamente, como algodão molhado. Os mosquitos, que eram normalmente controlados no território do hotel, sentiam-se donos do pedaço ali, fora do perímetro. Gilda, aquela amada avó, de repente parou e jogou a bolsa na areia.
A culpa é toda sua. Ela apontou o dedo para a filha. Ah, vamos levar a mãe. Vamos economizar na passagem. A velha não pode voar mesmo. Economizou. Agora somos mendigos em Noronha. Eu? Juliana engasgou de indignação. Você mesma choramingou por uma semana. Ai, como eu queria o mar. Ai, esquentar os ossinhos. Você mesma sugeriu que pegássemos o bilhete dela. Ela é velha, não vai entender. Eu sugeri. Sua cobra. Dilda deu um passo em direção à filha. Você sempre foi gananciosa, igual ao seu pai. Eu te avisei. Não irrite a sogra antes que ela mude o testamento. E você? Dilda gritou de volta. Você é uma pateta. Achou que ela ia engolir tudo. Engoliu. As crianças, Lucas e Lívia, estavam sentadas nas malas e choravam baixinho. Queriam comer, dormir e voltar para casa. Não entendiam por que os adultos gritavam e por que a avó Dilda, que sempre lhes dava doces, agora parecia a bruxa má de um conto de fadas. Cala a boca vocês duas! Daniel gritou. Pela primeira vez na vida, ele levantou a voz para a sogra. Vocês duas me cansaram. Foram vocês que inventaram tudo. Eu disse, não mexam na passagem da minha mãe. Você disse? Juliana riu e a risada era terrível. Você ficou em pé, mugindo como um bezerro. Sim, mamãezinha, assim será melhor. Você é um covarde, Daniel. Você é inútil sem o dinheiro da mamãezinha. Ela acertou em cheio e ele sabia. Daniel pegou o celular. Ele discou meu número novamente, mas desta vez não esperou pelos toques. Ele gravou uma mensagem de voz. Eu a ouvi 10 minutos depois, quando acabei com a flor e lavei as mãos. A voz dele tremia, à beira do choro. Ao fundo, ouvia-se o som da arrebentação e os gritos histéricos de Juliana. Mãe, mamãezinha, por favor, nos perdoa. Somos idiotas, entendemos tudo, não temos onde dormir. As crianças estão famintas. Dilda, ela enlouqueceu, está gritando com a Ju. Mãe, eu imploro. Desbloqueia os cartões, pelo menos para comida, ou para as passagens de volta, nós voltaremos. E eu vou dar um jeito em tudo. Eu juro. Cancela a venda do escritório. Eu vou à falência sem ele. Mãe, nós somos família. Eu estava sentada na cozinha, olhando para a janela escura. Família. Uma palavra bonita. Apertei o botão de chamada. Ele atendeu instantaneamente, como se estivesse com o telefone colado ao ouvido. Mãe, graças a Deus. A senhora ouviu? A senhora nos perdoou? Olá, Daniel. Minha voz soava animada, até alegre. Por que você está sussurrando? Eu me afastei para que elas não ouvissem. Mãe, por favor, desfaz tudo, volta como estava. Desfazer? Eu fingi pensar. Mas, filho, você mesmo disse no aeroporto. Os netos gostam mais da Gilda. O amor da avó não aquece? Ela não vai alimentá-los? Mãe, não zomba de mim. Gilda, ela é um monstro. Ela só pensa nela mesma. Sério? Fiquei genuinamente surpresa. E eu achava que ela era a avó perfeita. Energética, alegre, diferente de mim, velha e doente. A propósito, Daniel, não posso falar muito agora. Por quê? Você está ocupada? Com o que você pode estar ocupada às 2h? Estou me encontrando com o corretor, menti. Embora a reunião estivesse marcada para de manhã, mas para ele isso soava mais assustador do que qualquer verdade. Temos um negócio urgente. O comprador para o seu... Desculpe. Para o meu escritório apareceu muito rápido. Ele está oferecendo um bom preço pela urgência. Não, mãe, não venda. É o fim. Não é o fim, Daniel. É o começo da sua vida independente. Você sempre quis ser independente, não foi? Aqui está a sua chance. Mãe, como vamos voltar? Não temos passagens de volta. Você cancelou. Bem, Gilda é uma mulher engenhosa. Deixa-a inventar algo. Talvez venda suas joias de ouro. Devem ser pesadas, não? Mãe! Boa noite, filho. Ou bom dia. Me confundi com os fusos. Ah, sim, mande um abraço para Juliana. Diga a ela que apreciei a preocupação dela com a minha pressão. Ela está perfeita agora. Desliguei a chamada. Meu coração batia regularmente. Minhas mãos não tremiam. Senti uma estranha leveza, como se tivesse tirado das costas uma mochila cheia de pedras que carreguei por anos.
Eles estavam lá na praia, devorando-se como aranhas em um pote. E eu estava aqui, no silêncio, tomando chá e planejando o meu amanhã. E nesse plano não havia nenhum deles. Fui para a cama, mas o sono não veio. Não por causa da consciência. Ela estava limpa como nunca. Apenas a adrenalina, a mesma que me impulsionou por todos os anos de construção de carreira, fervia novamente no meu sangue. Eu sabia que o espetáculo da manhã seria ainda mais interessante. Eles não ficaram na praia? Claro que não. O orgulho é uma coisa, mas os mosquitos e a umidade rapidamente derrubam a arrogância. Eles encontraram um motel mais barato perto do aeroporto de Noronha, uma pensão suja com um ventilador em vez de ar-condicionado e baratas do tamanho de um polegar. Eu soube disso porque Daniel me enviou uma foto do jantar deles. Copos de plástico com água quente e macarrão instantâneo. Ao fundo, em uma cama afundada, Gilda estava sentada com a expressão de uma imperatriz deposta. De manhã, exatamente às 9 horas, meu telefone tocou. Chamada de vídeo. Daniel. Atendi. Eu estava sentada na minha poltrona favorita, com um roupão de seda e uma xícara de café fresco. Ao fundo, tocava música jazz suave. Na tela do telefone, apareceu uma imagem que faria o coração de qualquer mãe palpitar. Qualquer um, menos o meu. Não hoje. Daniel estava horrível. Barba por fazer, com olheiras, na mesma camisa amassada. Ao lado dele, espremida no quadro, estava Juliana. Seu rosto estava inchado de lágrimas, mas seus olhos ardiam com um fogo zangado e determinado. Celina Lemos Arruda, começou Juliana, sem sequer cumprimentar. Sua voz tremia, mas ela tentava manter a compostura. Precisamos conversar seriamente, sem emoções. Estou ouvindo. Tomei um gole de café, desfrutando ostensivamente do aroma. Olhe para isto. Juliana moveu a câmera, mostrando o quarto. Paredes descascadas, chão sujo, uma janela estreita com grades. Isso não são condições humanas. As crianças dormem no mesmo colchão que nós. Lucas está com uma erupção de picadas. Você percebe o que está fazendo? Você não está nos punindo. Está punindo seus netos. Eu não estou punindo ninguém, Juliana. Respondi calmamente. Eu apenas parei de pagar pelo seu banquete. Vocês são adultos, vocês mesmos escolheram viajar sem mim, vocês mesmos decidiram quem iria. Agora vocês decidem onde morar. Chama-se responsabilidade. Responsabilidade? Ela guinchou, perdendo o controle. Isso é crueldade. Você é uma sádica. Como pode ser tão insensível? Somos família. Família? Coloquei a xícara na mesa. O tilintar da porcelana na madeira soou como um tiro. Juliana, vamos falar sobre matemática. Eu amo números. Eles, ao contrário de vocês, nunca mentem. Peguei meu bloco de notas da noite anterior. Eu calculei, continuei, olhando diretamente para a câmera, em suas pupilas dilatadas. Nos últimos 10 anos, investi 10 milhões de reais na sua família. Apartamento, carros, férias, roupas, educação das crianças, o negócio de Daniel. 10 milhões de reais. No mundo dos investimentos, Juliana, isso se chama ativo deficitário. Eu investi esperando dividendos, não em dinheiro, não. Em respeito, em amor, em cuidado. E o que recebi? Demos a sua passagem para uma minha mãe. Retorno zero. Falência total. Tudo é dinheiro, Juliana interrompeu. Você mede tudo por dinheiro. E os sentimentos? Sentimentos? Eu sorri ironicamente. Tudo bem, vamos falar sobre sentimentos e sobre o seu cuidado. Daniel, você se lembra daquela conta que abrimos há 3 anos? O fundo para o dia chuvoso. Você depositava lá 3 mil reais todo mês do dinheiro que eu lhe dava para o desenvolvimento do negócio. Daniel piscou. Sim, ele é intocável, né? Para a faculdade das crianças. Intocável, você diz? Mudei meu olhar para Juliana. Ela de repente empalideceu tanto que se misturou com a parede descascada do motel. Juliana, talvez você queira contar ao seu marido onde está esse fundo agora? Eu não sei do que você está falando. Ela gaguejou, desviando os olhos. Não sabe? Peguei outro pedaço de papel.
Extrato da conta. Última transação. 2 semanas atrás. R$ 25.000. Loja Louis Vuitton. Shopping Iguatemi. Um silêncio pairou no quarto do motel. Mesmo através da tela, eu sentia a densidade do ar. Daniel virou a cabeça lentamente para a esposa. Juliana, sua voz era baixa, aterrorizante. Você tirou o dinheiro da conta das crianças? Daniel, escuta. Ela começou a recuar, esbarrando na cama de metal. Eu só peguei emprestado. Eu precisava de status. Você mesmo quer que eu pareça digna. Eu queria comprar aquelas malas para viajarmos bonitos para Noronha. Malas? Daniel pulou. Você comprou malas com o dinheiro da faculdade, as mesmas malas que estão nessa espelunca agora. Foi um investimento, ela gritou. Na nossa imagem. Imagem! Daniel agarrou o cabelo. Estamos comendo macarrão instantâneo e você tem malas de R$ 200.000. E você? Juliana passou ao contra-ataque, como um rato acuado. Você não ganhou 1 centavo sozinho. Você vive das esmolas da mamãezinha. Você é um cafetão, Daniel. Eu sou um cafetão? Eu assisti a isso com a fria curiosidade de uma entomóloga. As máscaras haviam caído. A esposa amorosa era uma ladra. A mãe carinhosa gastava o futuro dos filhos em trapos. E meu filho finalmente via com quem ele dividia a cama. Parem, eu disse suavemente, mas eles se calaram. Daniel, eu me dirigi ao meu filho. Agora você sabe a verdade. Sua esposa rouba de você, sua sogra o despreza e eu estou fechando o meu balcão. Estou cancelando todas as procurações. Estou fechando todas as contas. Não haverá mais injeções financeiras. Se virem sozinhos. Mãe, espera! Daniel correu para o telefone. Seu rosto estava distorcido pelo desespero. Eu me divorcio. Eu conserto tudo. Só nos tira daqui. Se você se divorcia ou não, isso é problema seu, respondi. Mas eu não darei dinheiro. Você tem mãos, pernas e cabeça. Invente algo. Você é um empresário, não é? Estendi a mão para o botão de desligar. E mais uma coisa, Daniel, acrescentei por fim. Pergunte a Juliana onde está o resto do dinheiro. Deveria haver mais do que o custo das malas. Juliana congelou. Seu olhar voou para o canto do quarto, onde, em uma cadeira coberta com um jornal, Gilda estava sentada. A mesma Gilda que agora mastigava um sanduíche de forma suspeitosamente silenciosa, tentando não atrair atenção. Mãe, sussurrou Juliana, você disse que precisava de dinheiro para os seus dentes. Gilda engasgou. Apertei encerrar a chamada. A tela ficou preta. Recostei-me na poltrona. O quebra-cabeça se encaixou. Juliana roubava de Daniel e de mim. E Gilda roubava de Juliana. O ciclo do parasitismo na natureza. E eu acabara de cortar o oxigênio deles. Agora, eles começariam a se devorar de verdade. Eu nem sequer consegui terminar meu café antes que meu celular voltasse à vida. Mas desta vez, não foi uma ligação. Foi uma notificação de Arthur. Celina Lemos Arruda. Eles foram ao ataque. Veja o YouTube. Link anexado. Abri o link. Na tela, apareceu Juliana. Ela estava sentada em frente à parede descascada do motel, despenteada, com os olhos marejados, segurando Lívia, assustada. O vídeo se chamava Monstro em vez de avó. Como a sogra, deixou netos para morrer na rua. Ajude-nos. Por favor, nos ajudem. Juliana soluçava para a câmera, enxugando as lágrimas com a manga. Estamos presos em Noronha. Minha sogra, Celina Lemos Arruda, uma conhecida executiva de São Paulo, nos enganou e bloqueou todos os cartões. Ela quer que morramos de fome. Olhem para estas crianças. Elas não comem decentemente há 2 dias. Ela está se vingando porque trouxemos minha mãe idosa. Ela virou a câmera para Gilda, que imediatamente assumiu a pose de um cisne morrendo, agarrando o coração. Eu só queria ver o mar antes de morrer, Gilda rangeu. E ela nos destruiu. O vídeo já tinha 10.000 visualizações. Os comentários choviam. Que horror, punir a bruxa, coitadinhas das crianças. Senti o sangue correr para o meu rosto. Não de medo, mas de fúria. Eles decidiram jogar sujo, decidiram usar as crianças como escudo. Pensaram que a opinião pública me forçaria a ceder. Eles se esqueceram de quem eu sou. Eu não sou uma avó inofensiva. Sou uma diretora financeira que sobreviveu aos anos 80.
Eu sei como lidar com um golpe. Liguei para Arthur. Você viu? Perguntei assim que ele atendeu. Vi. Já estamos preparando a resposta. Temos todos os extratos, todos os registros de mensagens, o print do contrato da passagem não reembolsável que a senhora lhes enviou. E, a propósito, a gravação das câmeras do aeroporto de Guarulhos, onde Juliana entrega o seu passaporte. Eu conheço o chefe da segurança, ele ajudou. Publique, eu disse. Tudo com números. Deixe as pessoas verem a contabilidade, não as emoções. 1 hora depois, Arthur postou o vídeo de resposta na página oficial da minha ex-empresa e enviou um comunicado de imprensa para todos os grandes veículos que já haviam repostado a histeria de Juliana. O título era simples. O preço do queijo grátis. Relatório de despesas. Não havia lágrimas no vídeo. Havia fatos secos. Slides com extratos bancários. Manutenção mensal da família do meu filho, R$50 mil. Compra de passagens para Noronha, R$120 mil. Tentativa de roubo da passagem no aeroporto, prova em vídeo. Roubo de dinheiro da conta das crianças por Juliana Arruda, bolsas e cosméticos, R$25 mil. E a nota final. Um print da minha mensagem a Daniel com a proposta de vender o escritório, a qual ele respondeu com maldições. O efeito de uma bomba explodindo foi instantâneo. Os comentaristas que 1 hora atrás me desejavam a morte, agora voltavam suas críticas para o outro lado. Então ela é uma ladra. A avó Gilda está fingindo, gastando o dinheiro dos netos. Celina Lemos Arruda, a senhora é uma santa por ter aturado isso por tanto tempo. Ponha essa gente para correr. Enquanto isso, no motel em Noronha, desenrolava-se a cena final desta tragicomédia. Daniel, impulsionado pelo desespero, tentou invadir o sistema de segurança do seu negócio para retirar algum dinheiro das contas da empresa. Ele esperava que eu não tivesse bloqueado tudo. Ele estava sentado com o notebook no colo, suado, com um olhar alucinado. Vai, vai, ele sussurrava, digitando a senha de administrador. A tela piscou em vermelho. Acesso negado. A conta foi bloqueada por iniciativa do fundador, investigação administrativa em curso sobre a tentativa de acesso não autorizado. Não! Ele deu um soco no teclado. As teclas voaram. Ela bloqueou tudo! Tudo! Juliana, que lia os novos comentários sob seu vídeo, deixou o celular cair. Eles nos odeiam, ela sussurrou. Daniel, eles estão dizendo que eu sou ladra. Estão dizendo que Gilda é uma golpista. Gilda, ao ouvir seu nome, de repente parou de fingir um ataque cardíaco. Levantou-se da cama, seu rosto estava calmo e concentrado. Ela se aproximou da mala e começou a procurar algo rapidamente no bolso secreto. Mãe! Juliana olhou para ela com esperança. Você tem um plano? Eu tenho, resmungou Gilda, tirando um envelope gordo. Ela o abriu. Dentro havia uma pilha de reais, uma pilha grossa e pesada. O mesmo dinheiro que Juliana havia pego emprestado do fundo das crianças e dado à mãe para guardar. Mais o que Gilda economizou ao longo dos anos às minhas custas. Dinheiro! Os olhos de Daniel brilharam. Gilda, a senhora nos salvou. Quanto tem aí? Dá para as passagens de todos. Gilda olhou para o genro, depois para a filha. Em seu olhar não havia amor nem pena. Apenas o cálculo frio de um sobrevivente. Há R$3 mil aqui, disse ela. O suficiente para uma passagem de classe econômica, no voo mais próximo. Uma. Juliana parou. Mãe, mas somos em 5. Compramos para as crianças. Não, Gilda a interrompeu. Ela fechou o zíper da bolsa e escondeu o envelope no sutiã. As crianças vocês compram. Vocês são jovens. Vocês ganham. Eu sou uma velha. Me faz mal me preocupar. Eu estou indo embora. Você está nos abandonando? Juliana não acreditava no que ouvia. Mãe, você está abandonando seus netos? Você não gritou que os amava mais do que a vida? Amor é amor, e o meu é mais importante. Gilda cortou. E aliás, Juliana, a culpa é toda sua. Não devia ter irritado a sogra. Você fez a confusão, você desfaz. Ela pegou a mala e se dirigiu à porta. Espera! Daniel correu até ela. Dê o dinheiro! É dinheiro roubado, é dinheiro dos meus filhos. Gilda se esquivou habilmente e estendeu a mão com unhas longas e afiadas. Não se aproxime, genrinho. Eu grito. Digo que você me bateu. A polícia aqui é rigorosa. Quer ir para a cadeia? Daniel recuou. Ele sabia que ela faria isso.
Dilda saiu do quarto batendo a porta. 1 minuto depois, eles a ouviram negociando com um taxista na rua. Juliana escorregou pela parede até o chão e uivou. Não chorou, uivou como um cão espancado. Daniel ficou parado no meio do quarto, olhando para a porta fechada, e percebeu que o fundo que ele pensava ter atingido ontem era falso. O fundo verdadeiro estava ali. Eles estavam sozinhos, sem dinheiro, sem casa, com o nome manchado e com 2 crianças famintas que olhavam para os pais e pela primeira vez na vida os viam de verdade, fracos, patéticos e traídos por aqueles que consideravam seu apoio. E eu, enquanto isso, olhava para a tela do notebook, onde o gráfico de índice de reputação da minha família havia despencado para a zona negativa e não me importava. Eu já estava reservando uma mesa para em um restaurante. 2 semanas se passaram. Eu estava novamente no aeroporto de Guarulhos, mas desta vez o ar me parecia diferente. Não cheirava ansiedade e obrigações, mas a perfume caro e liberdade. Eu usava um elegante terninho branco e um chapéu de abas largas, que escondia meus olhos de olhares curiosos. Ao meu lado não havia uma ninhada de parentes caprichosos, mas uma mala de mão organizada. Eu esperava não no balcão de check-in da Econômica, mas no lounge VIP, onde serviam champanhe gelado e canapés com caviar. Ao meu redor estavam outras mulheres como eu, viajantes prateadas. Um clube que encontrei por acaso navegando na internet naquela mesma noite de acerto de contas. Independentes, realizadas, livres de âncoras familiares. Estávamos voando para a Toscana, para uma degustação de vinhos e aulas de pintura. Meu celular apitou. Peguei-o na bolsa, mensagem de Daniel. Feliz aniversário, mãe. Desculpa o atraso, nós estamos em casa. Não abri o chat completamente. Eu sabia o que vinha a seguir. Reclamações, justificativas, pedidos. Eu sabia a história deles em detalhes através de Arthur, que monitorava a situação para garantir que meu nome não fosse mais manchado. Eles voltaram há 3 dias. Tiveram que pegar um empréstimo em uma microfinanceira suspeita, com juros absurdos, porque bancos normais negaram Daniel devido ao seu histórico de crédito arruinado. Graças a mim e às minhas medidas administrativas. Compraram as passagens mais baratas com 3 escalas. Viajaram por 2 dias, dormindo em pisos de aeroportos. Agora, eles moravam em um apartamento alugado de 2 quartos no Capão Redondo. Minha casa, aquela grande e iluminada, onde cada um tinha seu próprio quarto, estava à venda, e o comprador já havia dado o sinal. O dinheiro da venda foi transferido para o meu fundo de pensão suíço. Juliana conseguiu um emprego como administradora em um salão de beleza, não no centro, mas em algum lugar na periferia. Teve que lixar as unhas de manicure. Daniel, meu empresário de sucesso, estava trabalhando como gerente de vendas em uma empresa de instalação de janelas de PVC. Teve que aprender a falar com as pessoas não a partir de uma posição de poder, mas da posição de que o cliente tem sempre razão. Foi uma escola cruel, mas necessária. E Dilda? Ela voou para São Paulo em segurança, trancou-se em seu apartamento e trocou as fechaduras, dizendo à filha por telefone que não deixaria fracassados passarem por sua porta. O dinheiro roubado dos netos, ela gastou em uma clínica de repouso em Caldas Novas. Olhei para a mensagem do meu filho. Meu dedo pairou sobre o botão de responder. O que eu poderia escrever? Obrigada? Que bom! Como vão as coisas? Qualquer resposta minha se tornaria um fio, uma esperança, uma chance de se agarrarem novamente. Cliquei em desligar. A tela escureceu, refletindo meu rosto. Calmo, sem rugas de preocupação na testa. Celina Lemos Arruda. Uma senhora elegante com uma taça na mão se aproximou de mim. Era Helena, a organizadora da nossa viagem. Chamaram para o embarque. A senhora está pronta? Prontíssima. Sorri, levantando-me. Caminhamos pela passarela de embarque e cada passo ecoava em mim com o tilintar da vitória. Eu não apenas economizei dinheiro cancelando aquela viagem, eu não apenas dei uma lição em filhos ingratos. Eu fiz o investimento mais importante da minha vida. Eu me resgatei. Resgatei meu direito ao silêncio, meu direito ao respeito,
Meu direito de gastar o que ganhei com o que me traz alegria, e não com aqueles que esperam pela minha morte. O avião ganhava altitude. Olhei pela janela enquanto São Paulo se transformava em uma colcha de retalhos, costurada com fios de estradas. Em algum lugar lá embaixo, em uma das caixas cinzentas, meu filho estava tomando sopa requentada e pensando onde conseguiria dinheiro para a próxima parcela do empréstimo. Talvez estivesse com raiva de mim, talvez me odiasse, mas pela primeira vez na vida ele estava vivendo a sua própria vida. E talvez um dia, daqui a 1 ano ou 5, ele entenda que este foi o meu presente mais valioso para ele, o presente da realidade. A aeromoça se aproximou de mim com uma bandeja. Champanhe, madame? Sim, por favor. Assenti. Peguei a taça. As bolhas dançavam à luz do sol que atravessava as nuvens. Aquela viagem a Noronha me custaria 120 mil reais e um monte de nervos. Esta passagem para uma nova vida custou-me apenas uma decisão dura. E foi o melhor negócio da minha carreira. Tomei um gole. A Itália estava à frente. A vida estava à frente. E ela pertencia só a mim. É isso, caros amigos, uma história. Dura, sem dúvida. Mas justa. E aqui, tenho certeza, as opiniões se dividirão. Alguém dirá que Celina Lemos Arruda foi muito cruel, abandonando parentes, incluindo netos pequenos, em um país estrangeiro sem um centavo. Afinal, as crianças não são culpadas pela ganância dos pais, certo? É possível justificar uma lição dessas quando inocentes são atingidos? Por outro lado, muitos de vocês certamente aplaudiram a decisão dela. Até quando aguentar uma atitude consumista? Até quando ser um caixa eletrônico para adultos saudáveis, que não apenas são ingratos, mas também desprezam abertamente a mão que lhes dá? Celina Lemos. Arruda não apenas fechou a carteira. Ela lhes devolveu a responsabilidade pelas suas próprias vidas. Não é essa a essência da educação? Mesmo que tardia. O que você acha? Ela agiu corretamente? Ou deveria ter perdoado, dado mais uma chance, afinal, é a família? E você acha que Daniel conseguirá se tornar um homem de verdade depois de uma queda dessas? Ou ele vai quebrar de vez? Gostaria de saber o que aconteceu com eles 1 ano depois? Escreva nos comentários. Sua opinião me interessa muito. Se esta história o fez pensar ou despertou emoções, por favor, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no nosso canal. Seu apoio nos ajuda a criar novas histórias ainda mais emocionantes. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder a continuação. Desejamos tudo de bom.